Ok. Muito boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença nesta tarde também aqui do workshop do Autarquias do Futuro, OP 101. 101 porquê? É a designação normal quando existe uma introdução, uma sessão introdutória a um tema. Hoje esta sessão vai ser liderada por mim, ou seja, à exceção de várias das outras intervenções nos workshops em que são câmaras que estão a dar as suas experiências de viva voz em primeira mão, e eu vou fazer aqui um resumo daquilo que tem sido a nossa experiência com orçamento participativo, dando muitos exemplos de autarquias e depois também vos colocando aqui alguns desafios e algumas questões que depois para debate já surgiram algumas de manhã, alguns esclarecimentos que é sempre necessário, e estão aqui várias pessoas participantes que já fazem orçamento participativo nas autarquias há bastante tempo, que também podem depois ajudar e colaborar auxiliar aqui na resolução dessas questões que podem existir, ok? E eu passo por também, inicialmente desde já, relembrar que este workshop é mais um do Autarquias do Futuro, são 11 na totalidade, vamos no quarto, serão 49 oradores no total, 1.800 pessoas inscritas nestes eventos. Estes eventos que este ano o Autarquias do Futuro está a ser realizado no âmbito da Semana Europeia da Democracia Local, da Câmara de Valongo, a quem desde já agradeço podermos fazer parte deste belo programa. E eu vou passar a projetar o meu ecrã, fazer aqui partilha de ecrã, peço desculpa, ok. Julgo que já todos conseguem ver o meu ecrã, correto? Certo? Havia um aceno. Muito bem. E eu começo por um desafio, ou seja, deixa-me, queria que isto andasse. Ok, certo, andou. E eu começo por um desafio. Eu gostava, se fosse possível, vocês abrirem um browser e preenchessem este formulário, ok? O que é este formulário? São 13 perguntas sobre o que é que vocês acham em relação a determinados temas. Essas perguntas são muito generalistas, mas dar-nos-á para fazermos um primeiro exercício sobre aquilo que é a percepção e o conhecimento de todas as pessoas que estão nesta sessão hoje aqui presentes, ok? E portanto, faria o pedido para vocês preencherem então este pequeno formulário. São 13 perguntas, demora um bocadinho a preencher, não muito mais que 5 minutos. 13 perguntas. Sara, consegues meter isto no chat? O link? Obrigado. Eu já vi que a Kátia já está a dizer eu conheço, já sei as respostas. Portanto, este link aqui já puseste no chat? Ok. Obrigado. Está aqui o link, portanto, o PT Server Monkey /ir /op101. São 12 perguntas relativamente simples e rápidas. Eu, entretanto, já vejo e acompanho aqui se vocês estão. Okay, já há uma pessoa que conseguiu chegar ao fim. Excelente.
2 ou 3 colaboradores da Wiremaze que estão presentes, por favor, não façam batota, vocês sabem as respostas. Não vale a pena vocês preencherem. Se houver alguém com dificuldades de preenchimento deste formulário, ponha no chat, por favor. Ok, já temos 2 pessoas que preencheram. Muito bem, 3 pessoas que preencheram. Sim, senhora. A estatística está bem, está a começar a... São perguntas muito simples sobre o número de raparigas que acabaram a escola primária, onde é que vive a maioria da população mundial, nos últimos 20 anos, a proporção da população mundial que vive em extrema pobreza, a expectativa de vida, os bilhões de crianças que temos no mundo, em que tipo de faixa etária é que vai crescer mais a população mundial, o número de mortes com desastres naturais, onde é que vivem as pessoas no mundo, o número de crianças vacinadas. Hoje já existe mais uma. O meu filho foi vacinado esta semana pela primeira vez, portanto, pela primeira não, levou as vacinas de 1 ano, já levou para aí 4 ou 5. Tem aqui mais umas vacinas. Mulheres ou homens, a tal equidade e inclusão em termos de escolaridade, questões ambientais com os tigres e os pandas e as espécies em via de extinção, acesso básico à eletricidade ou questões climáticas para o próximo ano. Deixe-me ver aqui só, tanto questões, quantas temos? Já temos 13, muito bem. E eu vou só dar mais 2 minutos para o preenchimento. Portanto, o Vítor Branco acha que nem 50% tem certo. Muito bem. A PGA eu acho que era mais difícil, não há problema. Os melhores conselhos para mirtilos. Mirtilos é Sevedo Volga. Isso, mas é a minha costela de Sevedo Volga a falar, atenção. Azeitona, já falamos de vinho, já falamos ainda hoje de manhã com a Vidigueira, tem bom vinho, mas há vinho por resto do país também. O Diogo está aqui a dizer que conseguiu falhar tudo. O mundo está melhor, graças a Deus que está melhor. E não publiquem as notas. Muito bem, nós não publicamos. Mirtilos da Apulia, nem sabia que na Apulia havia mirtilos, mas tudo bem. Sim, senhora. Deixa-me ver então aqui, se já estamos. Eu vou aqui. Muito bem. Já 21 pessoas preencheram e acabaram. Eu vou mostrar o gráfico, portanto, o vosso gráfico, não é o meu, é o vosso. E, portanto, stop sharing, vou fazer aqui a mudança do ecrã. Estupidez, eu tinha aqui o ecrã. Stop sharing, eu posso mudar simplesmente este ecrã para lá, este está para cá. Muito bem, eu julgo que todos já estão a ver agora aqui a estatística. Ok? Deixem só ver se tem aqui mais alguém. Estão 21, passaram a estar 26 pessoas. Em 26 pessoas nós temos que a média total de respostas acertadas é 3.4. 3.4 em 13. Boas notícias. Vocês estão, e este grupo está, de parabéns, porque está na média mundial. Este estudo foi feito
em 2007, salvo erro, a 12 mil pessoas, e a média era exatamente isto, era na casa dos 3 a 4, considerando a última resposta, que tipicamente 100% das pessoas acerta. E vamos ver aqui rapidamente as respostas. Isto é a 4, a 5, 100, 13, a resposta 13, houve exatamente 100% de pessoas a responder que o mundo vai ficar mais quente nos próximos 100 anos. Ou seja, a mensagem que está a passar na comunicação social está correta. A mensagem que a sociedade está a passar está correta. Contudo, reparem uma coisa, se nós formos ver todas as outras hipóteses, vocês acertaram em 1/3. Na generalidade, acertaram em 1/3 das respostas, ok? Deixem-me, disclaimer, eu também tirei 3 ou 4 neste teste, portanto também não tenho assim uma nota muito grande. A verdade é uma, e podemos ver aqui as principais questões onde as pessoas falham, quando se fala em população em extrema pobreza, todos nós pensamos que o cenário está muito pior do que efetivamente está. Quando pensamos que existe muito mais pobreza no mundo, estamos a pensar que existe muito mais pobreza à volta, que há muito mais necessidades à nossa volta, e isto, nos últimos 20 anos, melhorou imenso. Muitas vezes nós não temos esta noção, esta percepção. A mesma coisa com a parte ambiental, com a questão dos tigres e dos pandas, a mesma coisa com as crianças em termos de vacina, etc, etc. O que é que eu quero transmitir com isto, e era o meu ponto essencial? Primeiro, dizer-vos uma coisa que é, há uma miríade de perspectivas do mundo, tal como existem dos orçamentos participativos. Ou seja, vai haver pessoas que vão entender sempre o orçamento participativo como algo extremamente negativo, que só tem coisas muito negativas. Vai haver outras pessoas que essas vão abordar o orçamento participativo de uma forma extremamente ligeira, ok? Vai haver pessoas que dizem, mas os projetos importantes são A, B, C e D, quando na verdade no terreno as pessoas fazem e têm necessidade de outro tipo de projetos. E portanto, nós só temos que perceber é que nós não somos donos da realidade total, mas sim temos uma nossa percepção, a nossa percepção do mundo, ok? Já agora também dizer que, e isto não é para agora insultar ninguém, é a estatística, é o estudo, quando os estudiosos que realizaram este estudo nas tais 12 mil pessoas fizeram o mesmo estudo em macacos, os macacos acertaram mais que os humanos. Ou seja, o que é que quer dizer isto? Quer dizer que, e eles atiram aleatoriamente, quer dizer que nós humanos somos muito suscetíveis a todo o nosso contexto, a todas as nossas percepções, a todas as perspectivas que moldam e toldam a nossa vida, ok? É por isso que eu gostava que vocês também encarassem hoje, e esta sessão de hoje mais um bocadinho de abertura, e encarassem um orçamento participativo como algo vivo, ou seja, ainda hoje de manhã a Gisela de Valongo dizia que já vão na 7ª edição, mas é a 7ª edição sempre diferente, não há duas iguais. E essa evolução é aquilo que faz com o orçamento participativo de Valongo se mantenha vivo ainda hoje em dia, com bastante força, é ele estar sempre, constantemente em evolução. Bem, não me prendendo muito aqui, e passando aqui, já que é digamos assim, um workshop introdutório para o orçamento participativo, o que é afinal um orçamento participativo? Ora bem, uma das definições mais standard é que é um processo de deliberação e decisão democrática em que cidadãos comuns decidem como alocar uma parte do orçamento. Ora bem, eu destaquei aqui várias partes da mesma definição. Primeiro é um processo, ou seja, enquanto processo,
é uma coisa que deve ser feita com contínuo, não é uma coisa que é feita um ano e que depois morre. Depois é de deliberação e decisão, ou seja, deverá ter e deverá existir um processo de discussão, de troca de ideias, de melhoramento, de deliberação e no final um processo de decisão. Ou seja, em alguns casos tenho observado também que não se faz o processo de deliberação, ou seja, aquilo que se faz é escolham de entre estas hipóteses. Se estamos a dizer escolham de entre estas hipóteses, então, e não houve um processo de deliberação anterior, então estamos a falhar numa situação da própria definição do orçamento participativo. Por vezes diz-se, não, vocês deliberam, mas depois a decisão é nossa. Também não deve ser, não deve caminhar por aí. Por vezes também não é o cidadão que decide, o cidadão dá ideias, mas depois nós decidimos. Mais uma vez, não pode-se considerar, e existem, e em Portugal tem existido, e eu tenho visto muito isto, que é, não, participação pública é igual ao orçamento participativo. Não é. Existem painéis de cidadãos, existem auscultações de opiniões, existem uma miríade infinita de processos de participação pública que usam partes destes conceitos e não a totalidade. Mas, por fim, decidem alocar uma parte, ou seja, o processo de decisão tem efeitos mandatórios, por assim dizer. Ou seja, nós devemos também considerar que o orçamento participativo não deve ser considerado como, em logo à cabeça, uma solução para todos os problemas. Não é porque nós fazemos orçamento participativo que o Presidente da Câmara vai ser reeleito. Se o orçamento participativo for feito de uma forma totalmente desgarrada e o Presidente da Câmara não ligar patavina ao seu cidadão, eu tenho a certeza que ele não vai ser eleito, ok? Portanto, ele não é a solução para que o meu cidadão seja mais, aumente o nível de cidadania ou aumente o nível de literacia, não é. Portanto, não é uma solução, uma única solução, faz parte de um leque e de um conjunto, de uma framework de participação que todas as autarquias devem ter para abordar esses problemas. Portanto, não é o fim e o início da democracia participativa, existem imensos casos. De manhã tivemos a oportunidade de ouvir casos diferentes, como o caso de Arcos de Valdevez, mas ou mesmo o orçamento participativo, mas neste caso mais interno, de Valongo. Ontem ouvimos imensos casos também no apoio à cidadania de como é que o cidadão pode participar ativamente. O orçamento participativo também não é uma solução perfeita. Vai haver muitos pontos onde falha, onde não se ajusta à primeira ou à segunda ou à terceira ou à 20ª vez a todos os casos que existem, a todos os problemas que existem, ok? E ele não funciona simplesmente porque se faz, não é porque eu faço o orçamento participativo que aquilo corre tudo bem, não. Nós temos que ter atenção. Muitas vezes não é porque eu copio, uma coisa é nós inspirar-nos, e eu farto-me de dizer isto, já acho que foi hoje de manhã ou ontem, e eu referi, o presidente Valongo, o Zé Manuel Ribeiro, diz muitas vezes, eu gosto de fazer benchmarking. Benchmarking que é uma palavra cara para copiar e colar. Mas ele diz pelo meio uma coisa muito interessante, que é o que faz a diferença, que é eu copio, altero e colo, ok? E tem que ser por esta ordem, eu copio, vejo o que é que os outros estão a fazer, altero para a minha realidade e vou aplicar. Se não aplicarmos, também não faz sentido nenhum. Agora, é algo que exige muito esforço e compromisso por toda a instituição. Tendo uma ligeira história, e é um slide de 30 segundos mesmo, porque acho que a maioria já conhece a história. O orçamento participativo nasceu no Rio Grande do Sul, por volta de 1983, o prefeito Bernardo de Sousa, com a criação de um programa Todo Poder Emana do Povo, ou seja, basicamente tinham imensos problemas estruturais, um orçamento reduzido, questões sociais fortes,
e é um movimento que nasce de baixo para cima, ou seja, do cidadão para cima, para as instituições, e portanto há aqui um movimento muito forte de cidadania nesse sentido, da aproximação das pessoas para tentar resolver problemas que em muitos casos eram graves. O primeiro em Portugal, Palmela, em 2002, foi apenas consultivo. Demorou vários anos até termos um sistema deliberativo, ou seja, que as pessoas efetivamente o que votavam era isso que ia ser implementado. Foi Lisboa em 2008 e foi daí que depois desenrolou-se todo um conjunto de OPs, que neste caso são centenas já a nível nacional. Deixem-me dizer também que existia já participação pública antes disto. Mais uma vez, o orçamento participativo não é um início nem um fim, ok? Como já dizia o Monty Python, são todos diferentes e todos iguais. Há aqui uma questão que é, devem todos manter uma base comum essa que eu costumo apresentar dizendo que em 3 pilares fundamentais, que é os cidadãos devem ser eles a apresentar as ideias, devem ser eles a deliberar as propostas e devem ser eles a decidir votando, propriamente dito. Ok? Devem existir normas, que regem este processo, ou seja, o processo também não é um processo anárquico, onde as pessoas apresentam ideias porque apresentam, deliberam porque deliberam e decidem sem base em qualquer tipo de critério ou o que for, ok? Passando aqui para a frente, portanto, uma primeira lição é, e eu considerarei que é não desvirtuar, ou seja, não se deve desvirtuar o processo. O cidadão não se vai envolver se as propostas não forem dele. Eu lembro-me que nós tínhamos e temos um cliente que era a Câmara da Amadora, que nos primeiros anos tinha um orçamento participativo em que era o executivo que escolhia as propostas. O nível de participação era baixíssimo. Porquê? Porque as pessoas não se identificavam com as propostas. A partir do momento em que eles abriram as pessoas a poder ser elas a apresentar as propostas, o nível de participação aumentou, é direto. O cidadão desanima se não for ele a decidir. Para que é que eu vou dar uma ideia se depois é outro qualquer que vai decidir e eu não tenho a mínima hipótese de, como ainda alguns colegas falavam aqui hoje de manhã, de interferir, de fazer campanha pela ideia? Não tenho, porque vai ser outra pessoa qualquer a decidir. E isso acontece muitas vezes quando eu vejo casos em que, por exemplo, um orçamento participativo jovem em quem decide é a Comissão de Juventude. Ou na parte sénior, quem decide é a Comissão de Sénior, da terceira idade, ou seja, lá o que for. Não é por aí que se consegue agarrar mais as pessoas. Uma terceira forma de desvirtuar é que muitas vezes o cidadão enfurece. Ele vota A e depois nós executamos B. Se eu votar para fazerem um parque infantil em Esmoriz, e eu não vou gostar que o façam em Ovar, 10 km de distância, ok? E eu votei para aquilo ser implementado ali, ok? Não quer dizer que de vez em quando não possam ter que ser adaptados os projetos. Eu pensava que era mais acima, foi mais abaixo, pensava que era maior, foi mais pequeno. Há imensos problemas operacionais, mas isto é preciso termos em atenção. Há uma segunda questão que temos que também lidar e perceber: orçamento participativo, tal como é mais ou menos comumente aceite na literatura, tem 2 ciclos, ou seja, um ciclo de decisão e um ciclo de execução. No ciclo de decisão existe todo um conjunto de fases, e aí a literatura depois tem mais ou menos fases, mas
mas tipicamente tem uma preparação do procedimento e uma disseminação, tem uma fase de recolha de ideias, uma fase de análise técnica, votação e depois a revisão final e entra novamente, ok? Nós vamos detalhar estas fases a seguir e eu queria era dar mais uma lição. E reparem, desde já eu não me enganei, o slide diz lição 1 novamente. Eu acho que todas as lições são importantes, portanto são todas a primeira. E tem aqui um conjunto de questões fundamentais, ou seja, não saltar fases. Uma má divulgação vai originar uma fraca adesão. E eu lembro-me que houve um ano que nós, e que foi com a autarquia de Valongo, que nós arrancamos com o orçamento, com a votação em SMS. Ora bem, mas isso só teve autorizações internas, etc, etc, uma semana já para dentro da votação. Ou seja, já não deu impacto, já não... Má divulgação, por questões de logística, deu fraca adesão a seguir. Atenção, estou a dar alguns casos práticos e são imensos os nomes que posso usar aqui. E muitos deles, lá está, como o próprio Valongo, muitas vezes têm coisas positivas e coisas negativas que surgem. Má recolhas de propostas origina pouca qualidade ou pouca quantidade. Se eu não for para o terreno, se esperar... Houve um cliente há muitos anos atrás que pôs o site e disse, não, as pessoas põem no site, e eu abro o período e as pessoas põem no site. Bem, tiveram uma proposta. E quando olharam para a proposta, tiveram que a recusar, quer dizer que fecharam-se a zeros, ok? É mau. Uma análise técnica origina, uma má análise técnica, problemas de execução. Tipicamente, mais valor, ou seja, e depois... tem que ser a instituição a dizer, a autarquia ou a junta a dizer, eu vou pôr mais dinheiro? Tipicamente não põe, há problemas. Tipicamente depois o que dá e origina é que existem, e o próprio Rio Grande do Sul, onde começou o OP, é caso disso, eles tiveram que parar o OP, porque tinham imensos projetos que ainda estavam por executar, ok? Tem uma má votação. Quando há má votação, e quando eu digo má votação não é só números, pode ser em número de votação ou dúvidas sobre a votação, vai originar problemas de confiança. E eu não tenho confiança se eu achar que as pessoas aldrabam a votação. Uma revisão, se não for feita, eu vou continuar a fazer exatamente igual ao passado, vou ter problemas. E acima de tudo, na fase de execução, se eu não executar, eu vou ter problemas, ok? Estas são algumas lições nas saltar fases que são importantes. Na preparação e disseminação, o que é que nós temos entendido como muito importante? Ter um regulamento mais simples ou então um regulamento e normas. Já hoje de manhã ouvimos imensas autarquias a dizer uma das principais boas práticas é ter regulamento muito simples e normas, ou então carta de princípio e normas. Normas, isto dá-vos agilidade todos os anos de alterar, de afinar o processo, ok? Regulamentos têm que ir à Assembleia, as normas não. A estratégia de atuação precisa de ser sempre afinada, ok? Em termos de disseminação, é preciso, e já hoje de manhã na sessão também enfatizaram bem isto, é preciso explicar todo o processo, as regras, dar exemplos, é uma boa prática dar exemplos, divulgar nos jornais e locais e rádios locais, etc, etc, etc. Há autarquias que têm carros onde metem vinis do OP, há autarquias que compraram e usaram autocarros antigos para adaptá-los para o OP e têm um autocarro ambulante para as pessoas irem votar. Portanto, a principal lição daqui de tirar é preparar, preparar, preparar. Quanto mais vocês prepararem, quanto mais vocês conhecerem o vosso próprio objetivo, qual é o alcance que querem, qual é o nível de participação, que tipo de propostas, qual a qualidade delas, quais os recursos que eventualmente até têm internamente. E eu hoje de manhã, eu tenho que ver aqui os meus apontamentos, mas alguém dizia, fizeram muitas ações em escolas, etc. Para ir às escolas é preciso tempo, é preciso recursos humanos, é preciso ter um contexto que neste momento, um contexto de saúde, que permita ou não permite, conseguimos pôr um zoom, mais uma vez, preparar.
A fase seguinte da recolha de ideias, e é aqui muitas vezes que algumas autarquias mudam de forma de atuação, nós temos autarquias que variam o canal, ou até usam canais mistos, ou seja, online, presencial, usam as duas coisas ao mesmo tempo. Autarquias que pedem coisas que basta, aquilo que eu chamo o be tight, uma frase, eu quero um dog park, e isto é uma proposta. E eu quero um local para passar uns bons fins de tarde, ok? E eu quero estar mais abrigado à saída da escola. Pronto, seja o projeto que for, muitas vezes é uma frase, outras autarquias pedem coisas mais completas ou até mesmo projetos inteiros. Verdade seja dita, quanto mais vocês pedirem nesta fase de recolha de ideias, obviamente que maior qualidade pode advir daí, mas mais dificuldade vocês vão ter de recolher ideias. Também podem jogar em termos de regras ou normas com o número de participantes, ou seja, eu quero propostas só de uma pessoa ou de várias, e eu quero propostas e vou limitar o número de pessoas, de propostas por freguesia. Reparem, se dissermos assim, temos todas as autarquias que estão aqui presentes têm capacidade para receber 200 propostas e fazer análise técnica de 200 propostas? Provavelmente não. Então, provavelmente vão querer limitar o número de propostas que recebem. Podem, obviamente, dizer, não, mas nunca na vida nós vamos ter 200. Prontos. Pode-vos sair a rifa na sorte ou não. Agora, podem limitar isso à partida. Por exemplo, em Ovar, por desenho do regulamento, só 2 propostas por freguesia que chegam à análise técnica. Problema, se na análise técnica recusar alguma, há uma freguesia que só vai com uma, ou com 0, ok? Portanto, temos que garantir é que depois há uma execuibilidade máxima da parte da análise técnica. Podemos definir tetos e devemos definir tetos máximos por proposta, podemos ou não por freguesia. Isso são discussões depois que entram mais no sentido político da questão, ou seja, no político no sentido não é de politiquice, mas no sentido de qual é o meu objetivo do OP e o que é que eu quero para ele e como é que eu adapto as minhas regras para alcançar o meu objetivo, ok? Posso fazer discussões presenciais, pré-votações presenciais, por exemplo, a Águeda tinha uma pré-votação presencial para filtragem das propostas, quais é que iam à análise técnica, etc. Ok? Ideias a reter sobre aqui a parte das ideias, passando aqui a redundância. Muitas ideias pode complicar a votação. Eu não sei se lembram das últimas eleições, quando foram votar, tinha uma miríade, uma folha que nunca mais acabava de opções para votar. Ora bem, isto confunde quem está a participar. Portanto, muitas vezes é melhor simplificar e não ter tantas para votação. Por outro lado, estamos a limitar. E, portanto, se o nosso objetivo inicial era dizer nós queremos o máximo de participação possível, aí então nós temos que arranjar formas construtivas e engraçadas e funcionais de facilitar a votação, porque vamos ter muitas, ok? Podemos limitar por freguesia, temos que ter a ideia que ideias não são projetos, ou seja, quando nós recolhemos ideias, elas só são transformadas em projeto na fase de análise técnica. Obviamente que quanto mais construídas elas lá chegarem, maior a probabilidade delas seguirem em frente. Convém ajudar a construir esse projeto, portanto, desde o minuto 0. Isso que requer tempo, requer esforço. Muitas vezes é necessário reformular. Eu lembro, de manhã estavam a falar o vereador de Santo Tirso do caso de algumas propostas que eram para o leito de rio. Ora bem, ali no leito de rio não dá porque o rio vai levar. E ele falava a praia fluvial, se eles não tivessem alteado a praia fluvial 1 ou 2 metros, a praia fluvial ia parar a Vila do Conde. Portanto, isto é que é preciso. O município muitas vezes não tem ideia, não tem a mínima ideia, nós precisamos de o ajudar, ok? Preciso também ter ideia de que muitas vezes ideias complicadas dão problemas de execução.
se vocês forem e tiverem autarquias com pouca equipa técnica, nós não recomendamos que haja projetos grandes, ou seja, com valores grandes. Porquê? Vão ser notoriamente mais complexos de executar, vocês vão ter problemas de execução, não vão conseguir executar dentro de 1 ano ou 2. Ou seja, vai entrar para o insucesso. Garantam o sucesso desde o início. Em termos de análise técnica, nós temos uma recomendação sempre que a equipa deve ser o mais multidisciplinar possível. É esta fase onde se devem apurar tudo que é custos e implicações com pormenor, ou seja, se há alguém, algum município que diz, por exemplo, que se devia construir uma ecovia, algures, no ponto A, entre o ponto A e o ponto B, deverá na análise técnica estar alguém que teve experiência já ou que tem acesso a saber quanto custa que aquilo é. Porque provavelmente o município diz, epá, a ecovia são 200 km, 50 mil euros deve chegar. E todos nós dizemos 200 km, 50 mil euros, amigo. Se para meia dúzia de quilómetros está bem, agora 200 quilómetros não dá. E é este o tipo de percepção que nós temos que saber. Atenção que eu estou aqui a entrar em exageros, mas muitas vezes até pode ser simplesmente 10 mil euros dá para dar bolas de basquetebol a todos os miúdos da primária do concelho? Sim ou não? Não sei. É preciso saber, ok? Temos que, na fase de análise técnica, ou até antes, ajudar a ajustar os projetos. Porque se eles não forem execuíveis, então eles devem ser chumbados. Porque senão vão dar problemas muito grandes à frente. E isto deve ser uma ideia fundamental que deve estar sempre. Portanto, não esquecer que muito mais ideias, muito mais trabalho. Ponto final. O sucesso paga-se caro. Portanto, lição importantíssima é não esquecer o porquê. Porquê é que se faz a análise técnica? Porquê é que nós temos o que é que nós queremos com o OP e para que é que serve o OP? OP, o usufruto de todas as propostas deve ser público. E eu não devo ter uma proposta que é para ser feita, por exemplo, eu tenho uma IP, quer dizer, salvo seja, estou como presidente de uma IPSS, e eu não posso concorrer a um OP e não devo poder concorrer a um OP para pedir uma obra que é única, exclusivamente para a minha IPSS, para as minhas pessoas, para dentro das minhas coisas, ok? Então, ok, há aqui um problema qualquer com o meu microfone, já passou. Segunda questão é, isto principalmente então, como o IPSS ainda é semi-privado, é um público, mas se for num território público, numa escola, numa igreja, etc., temos que ter cuidado com isso. O investimento deve ser em espaço público e privado. Ou privado, cuidado quando é em privado. Eu relembro-me que há um caso que eu ouvi há uns anos, que era de uma escola de uma escola privada que tinha a única pista de atletismo com as medidas oficiais do concelho. Ou seja, aquilo que foi preciso foi acautelar que havia contratos para garantir que o usufruto era público, ok? E o que é que acontecia em quebra de contrato ou quem é que garantia a manutenção. A mesma coisa com as manutenções, quem é que vai fazer? Manutenção é público ou é privado? Ok? Isto é preciso acautelar e isto são as coisas que o cidadão não faz a mínima ideia. O cidadão não faz a mínima ideia de quanto é que plantar uma árvore custa no centro, sei lá, de Santo Tirso, ou no centro da Vidigueira. Não faz a mínima noção. Para terem uma noção, em Paris, plantar uma árvore nas avenidas custa 4 mil euros cada árvore. Portanto, ok? Temos que ter noção que, também em termos de lição, de que tudo que forem projetos não executados tem um impacto direto na confiança da população. Nós vamos passar a ter que nos justificar em vez de constatar apenas uma realidade que é está executado, está executado. Não temos que justificar. Uma lição também muito importante é que
O trabalho de equipa é muito importante. Os técnicos das autarquias são fundamentais no processo de OP. Eu direi que são a ponta mais importante, muitas vezes o elo mais fraco, mas a ponta mais importante para que um processo de OP tenha sucesso. É o técnico da autarquia, da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia, seja do que for. Ok? Portanto, é a equipa. Essa equipa vai sofrer pressões políticas porque o projeto é da oposição, o projeto foi submetido pela equipa da oposição, ou então da própria instituição, não é? Que está com o poder. É um projeto que é muito querido e que a população se mobilizou internamente em massa, pois, mas, por exemplo, precisa de um pedido de uma validação do IPAR ou de uma licença do IPAR, o IPAR não passa a licença em menos de 2 anos. Portanto, antes de vocês terem licença, vocês vão estar a dar um tiro no pé se aceitam uma proposta dessas. Ou então, se do ponto de vista técnico é muito desejado, e todos de certeza que vocês têm ideias do que é que seria espetacular acontecer no vosso município, e portanto, mas pode ter muitos problemas de execução, ou é um projeto, por exemplo, para a equipa do ambiente, mas a equipa do ambiente já está pela ponta dos cabelos este ano e já não vai dar vazão a mais nada. Portanto, vocês vão ter pressões para lidar e que ver como é que nós temos visto para lidar o melhor possível com isto. Para lidar o melhor possível com isto, nós temos visto que, acima de tudo, usar uma transparência absoluta, ou seja, explicar, de manhã, salvo erro, foi o Pedro Vala, de Porto de Mós, que referia que aproveitavam muitas vezes a presença presencial, portanto, estarem presencialmente nas juntas de freguesia, nos momentos de votação ou de recolha de propostas, etc., para explicar o processo, explicar o que é, para que é, envolver os cidadãos. É preciso envolver os cidadãos no processo de decisão, inclusive e eventualmente até na análise técnica. Gaia, por exemplo, tem cidadãos nas equipas de análise técnica, ok? É preciso ser públicas as atas de exclusão, ou seja, os documentos, o motivo por qual exclui deve ser público, não é simplesmente excluir. Não, excluir por causa disto. E, obviamente, de preferência, antes disso, ter dito ao cidadão, olha, eu vou excluir, mas se puderes alterar ali, isto já ultrapassa as regras, ajudá-lo a passar os projetos para a frente e, portanto, haver uma predisposição para viabilizar todas as propostas. Obviamente que esta viabilização de todas as propostas, eu sei que Valongo, por exemplo, no último ano, daria-me 2 tiros na cabeça com as 200 e tal propostas que recebeu, mas esta deve ser o principal questão, vocês devem entrar num processo de análise técnica para viabilizar tudo, para passar tudo à frente. Mas relembro, se é para fechar, se é para fechar a porta, se é para recusar, têm que recusar, senão não comprem problemas à frente. Há aqui alguma experiência muito boa, é na utilização e recomendável, é na utilização de fichas de projeto, ou seja, se vocês tiverem checklists que têm que preencher para cada um dos projetos, que vos lembra que o projeto tem que cumprir A, B, C, D e E, e vocês obrigatoriamente têm que chegar lá e pôr um visto em cada uma das coisas que aquilo tem que cumprir, isso facilita a toda a análise técnica ser feita de uma forma muito mais simples. Votação é a fase seguinte. A votação pode ser presencial, pode ser online, pode ser via SMS, completamente anónimo ou com um pré-registro. Nós hoje em dia temos percebido, e dando aqui alguns dados, por exemplo, eu lembro-me, já não é dado do último ano, mas do anterior, acho eu, que Guimarães tinha 95% da votação em SMS, com o tal pré-registro, embora eles também tinham o voto online. Temos autarquias que simplesmente dizem, não, mas vota toda a gente e, portanto, não tem um SMS, basta um SMS qualquer para votar. Cada vez menos, hoje em dia, salvo até a única autarquia que nós tínhamos aí já deixou de o ser, que acho que era a Leiria, tinha só com o número de contribuinte, mesmo isso já deixou. Portanto, temos aqui um conjunto de opções possíveis. Tal como
o Pedro de Vala disse de manhã de Portimós, mesmo nas ações presenciais de votação, é possível votar usando um tablet. E isto é a nossa forma. E é assim, eu estou a falar nossa forma wire-maze. Há outras soluções de mercado e a única coisa que eu digo e reitero, a votação deve ser um ponto, porque já o disse, onde se traz confiança. Portanto, para trazer confiança deve ser usada uma plataforma informática, sim, nossa ou de outros quaisquer, desde que seja usada, e não é um Google Forms. Também já tivemos muitos problemas disso em uma ou duas autarquias. Tem que ser uma plataforma que nos garanta que nós sabemos quem é que está a votar, nós sabemos porque é que está a votar, aonde é que está a votar, que o voto não é alterado, ok? E que a pessoa vota, independentemente do canal onde vota, ou se até vai votar presencialmente no sítio A, B, C e D, que nós dizemos, não, cada pessoa só votou uma vez, só teve direito a usar o seu voto uma vez. Não quer dizer com isso que quando usou o direito ao seu voto, usou uma ou mais escolhas. E agora de manhã falava-se também eu poder ter o voto múltiplo, com 2 ou mais votos, em que tipicamente o primeiro é o emocional, ou seja, é aquele que eu vou lá votar porque o meu amigo pediu-me para. E depois eu tenho o voto da razão, ou seja, aquele que eu vou ver qual é que é o melhor projeto que eu acho que vai acontecer. Odmira forçava, aqui está a dizer força, mas eu não sei se ainda força, mas pelo menos forçava a que fosse votos em freguesias diferentes. Ovar, por exemplo, dava 2 votos, 3 votos, mas só havia 2 propostas por freguesia, portanto, obrigatoriamente uma ia sempre parar a uma freguesia diferente. Voto negativo, eu sei que Cascais e Massamá, portanto, a Junta Freguesia Massamá e Montabrão usam. Portanto, há aqui Valongo, tinha o voto por categoria e por se era âmbito, se era escolar ou concelhio. Portanto, há aqui todo um conjunto de hipóteses de voto que vocês podem escolher e optar. Sempre com alguma constrição aqui é perceber quem é que vota. Ou seja, e aí nós entendemos que, e até por base da experiência, nós trabalhamos em termos de orçamento participativo com Portugal, Espanha e Escócia. E eu posso-vos dizer que na Escócia o registro tem o nome, a data de nascimento e o código postal. E nós internamente, usando os nossos algoritmos de tentativa de buscar fraudes, não encontramos. Ou seja, eu não encontrei fraude quando eu procurei a perguntar, olha, não, mas então se é só esses 3 campos, alguém vai inventar nomes, alguém vai inventar datas de nascimento e alguém vai inventar códigos postais. Códigos postais, ainda por cima, há uma lista online de códigos postais possíveis, portanto eu invento os John Smith para trás e para a frente com datas de nascimento. 0. Ok? Em Espanha detectamos alguma coisa, em Portugal, pronto, é melhor não dizer, mas todos sabem, imensos casos. Guimarães teve um caso muito famoso que veio para as notícias há uns bons anos atrás, mas foram imensos os casos em que nós detectamos e que tivemos que fazer, inclusive, relatórios para as autarquias a dizer sim, houve fraude, nós temos aqui conhecimento da A, B, C ou D, e depois foram lidadas das mais variadas maneiras. O que é que nós hoje em dia dizemos? As plataformas devem poder controlar, ou com cartão de cidadão, que ainda não é muito usado, confesso, e chaves móveis digitais, etc., não é nada usado, mas podem, pelo menos, co-validar se os dados estão corretos com o Ministério da Administração Interna e se a pessoa é recenseada. Ou seja, eu costumo dar o exemplo da casca de cebola, nós tiramos uma grande fatia da cebola, que nos faz chorar bastante, porque validar manualmente cada um dos nossos participantes no OP é pesadíssimo. Então nós tiramos uma casca da cebola, dizendo que a plataforma deve controlar se aqueles dados de registro batem com o recenseamento. Ótimo, temos a primeira casca tirada. Para aqueles que têm os mais jovens a votar, e Valongo, por exemplo, é dos 6 para cima, mas temos muitos outros dos 15, 16 para cima, os estudantes também podem ser validados e nós temos uma forma, por exemplo, de validar isso, partilhando aqui alguma informação com as escolas, de maneira a
sem quebrar o RGPD, a controlar que são um estudante da região que está a votar. É assim que, por exemplo, Santo Tirso usa também, lembrando-me aqui alguns casos destes, mais até hoje de manhã. Usamos a mesma plataforma já agora para validar em Valongo os leitores, porque em Valongo quem vota são os leitores da biblioteca, não são eleitores, são os leitores, quem lê livros na biblioteca. Há aqui, obviamente, que depois é controlar também as idades, etc. Resumindo, o processo deve ser transparente na votação, deve ser coerente com tudo aquilo que nós queremos de objetivos e, acima de tudo, não deve dar grande trabalho administrativo. Porque pensem o que era organizar um orçamento participativo jovem se vocês tivessem que validar o comprovativo em ficheiro para cada um dos jovens que queria votar no vosso orçamento participativo. Ou seja, e se vocês tinham 2.000, 3.000 jovens, vocês tinham que olhar para 2, 3.000 registros e estar a ligar à escola e perguntar, então, como é que é? Ele estuda aí, não estuda? Vocês davam perfeitamente em tolos. Digo eu. Acho que não há autarquia do país que tenha capacidade para fazer isso. Não devem abrir exceções. Mas eu não sou bem cá da terra, mas... Epá, ou é ou não é? Devem ser coerentes com os objetivos do OP e a equipa, cuidado com isto, ok? Aqui, certo. As verdadeiras chaves de todo este processo, na minha opinião, prendem-se com outra coisa, que é a própria partilha. Ou seja, e nós na Wire Academy a Wire Academy nasceu exatamente com a parte do orçamento participativo e a partilha na área dos orçamentos participativos. Nos últimos anos também tem a Rede Nacional de Autarquias Participativas, a RAP, tem feito imensas iniciativas para a partilha de experiências na área dos orçamentos participativos, mas o Observatório Internacional de Democracia Participativa também é um ponto muito bom para essa partilha, onde nós ganhamos uma visão não só nacional, mas estrangeira, mas é esta partilha que nós dizemos, ou seja, reparem, e eu tenho aqui 4 ou 5 slides feitos, onde eu vou dar aqui meramente passado por alto, nós depois vamos facultar estes slides todos aos participantes. Estes apontamentos foram tirados exatamente num workshop presencial que nós organizamos do Wire Academy e que, por exemplo, para a primeira etapa da preparação e dinamização, alguns dos objetivos que as autarquias elas próprias partilharam, poder haver como chegar a toda a gente, definir os públicos-alvo, parte da transparência, o debate. Só um segundo, que eu tenho que fazer aqui uma coisa. Desculpem lá. Unmute, ok. A parte em termos de desafios, havia aqui desafios fundamentais que são necessários ultrapassar e que eu tenho a certeza que muitas autarquias já os ultrapassaram, similares pelo menos. Por exemplo, como estimular os jovens ou professores, como ter calendários realistas, como ter compromisso político, como ganhar confiança, portanto, aqui, e depois algumas estratégias que foram vistas aqui, desde os planos de comunicação, voluntariados, diversificar meios de comunicação, portanto, há aqui imensas partilhas, eu não vou me dedicar muito aqui, até para dar mais a questão para o debate a seguir, mas vou passar aqui alguns exemplos. Na segunda etapa, obviamente, e já hoje de manhã foi falado aqui, a qualidade ou quantidade ou até a área de abrangência das propostas. Muitas vezes há uma preocupação que só o ambiente mais urbano é que apresenta as propostas, ou que só são mais para o ambiente urbano, que ganha sempre o ambiente urbano. Eu tenho estatisticamente, pelo menos na ideia de que não é bem assim, muitas vezes quem ganha são mais até os ambientes mais rurais, onde se conseguem as pessoas juntar umas com as outras, mas obviamente há casos e casos, e há autarquias e autarquias, e contextos e contextos. Há aqui alguns desafios nesta parte da recolha de propostas, nomeadamente
os recursos envolvidos, o cidadão não conhecer os critérios, ou seja, muitas vezes propõe coisas que não faz sentido nenhum e que nunca na vida poderia passar à frente, o próprio impacto que essas propostas vão colocar à frente, poder ou não já ser medido aqui atrás, e portanto imensas estratégias que podem ser adotadas, desde a responsabilização do proponente pela proposta. Um exemplo, por exemplo, crasso, foi agora Aveiro, que fez o primeiro OPAD, Orçamento Participativo de Ação Direta, ou seja, o município comparticipa apenas uma percentagem do projeto. E a outra percentagem do projeto tem que ser financiamento privado. Seja financiamento privado, o próprio tempo da pessoa, ok? Seja, por exemplo, garantir que há uma empresa A, B ou C ou D que em termos de responsabilidade social comparticipa no projeto, ok? Portanto, eles lançaram este ano a primeira vez isto, inovador a nível nacional. Portanto, também como estratégias, alterar os regulamentos, já falamos há bocado em algumas das coisas que se pode mexer no regulamento, aumentar a divulgação, ir aos locais onde existe população. Reparem, se nós queremos propostas de jovens, eu não posso ir a lares de terceira idade, entrando aqui no exagero, não é? Mas se eu quero propostas de jovens, eu tenho que falar como os jovens falam e ir aos meios que eles usam. Se eu quiser pôr uma proposta para um jovem, eu hoje em dia tenho que ir buscá-los aos canais onde eles estão, aos locais onde eles estão. Obviamente daí, portanto, muitas vezes quando ouvimos ainda hoje de manhã Valongo ou Santo Tirso dizer eu vou à escola, eu vou onde eles estão, àquelas 4 paredes onde eles estão, ok? Ter perguntas frequentes, dar exemplos, temos que ajudar isto a andar em frente. Análise técnica, também alguns desafios que já no passado as autarquias nos transmitiram, como a motivação interna. Ouvimos de manhã falar a Valongo do OP interno para combater esta motivação interna. Falar aqui, por exemplo, de como adequar as propostas, os orçamentos às propostas. E eu lembro-me que em Gaia nós tivemos várias reuniões para a equipa toda perceber, ok, como é que se pode adequar, que feedback é que pode ser aqui introduzido, para o que é que se pode mexer para isto aprovar. E o sentido sempre aqui, isto tem que ser aprovado, o que é que se faz, o que é possível fazer para isto ser aprovado. E atenção, várias vezes a equipa do OP fez um trabalho incrível a contactar, a falar, etc. E o que é que o cidadão fez? Nada. E portanto, se nada fez, se não introduziu de volta a proposta readaptada, a equipa do OP não pôde levar em frente, porque não houve o compromisso do cidadão também, ok? Mas a equipa esteve a 100% nisso. Portanto, algumas das estratégias estão aqui, portanto, desde reuniões periódicas, o conhecimento técnico da equipa, formação para a equipa, equipas multidisciplinares e estáveis, ou seja, as pessoas serem mais ou menos e estarem bastante uns anos para os outros, a envolver os proponentes, prever haver reformulação de propostas, e isto é alguns pormenores jurídicos pequeninos. Se o regulamento ou as normas não previrem que possa haver reformulação de propostas, eu não estou a dizer fazer uma proposta nova, mas é reformulação de propostas, o jurista pode levantar problemas de estarem a rever qualquer pormenor, uma vírgula que seja, depois na análise técnica. E pode dizer, não, isto não está suficientemente explicado, corta. Porque não estava prevista que o cidadão pudesse explicar. Ok? Portanto, isto é preciso estar previsto para isto poder correr bem e andar em frente. Na parte de votação, já falamos aqui imensos disso. Há assimetrias geográficas principalmente, que são aquelas mais preocupantes. Eu não direi, a maioria dos concelhos a nível nacional não tem assimetrias sociais, ou seja, quando nós vamos, por exemplo, quando vamos falar de um orçamento participativo em Nova Iorque, e eles são obrigados, porque há assimetrias sociais brutais, a ter cuidados especiais com a inclusão.
Era algo que por acaso discutíamos num grupo aqui mais restrito há uns tempos, que é orçamento participativo em Portugal, inclusão. Existe, mas é quase direta, não há um trabalho específico muitas vezes para a inclusão, porque não tem havido essa necessidade. Agora, por exemplo, nos Estados Unidos essa necessidade é primária. Essa tem que existir antes de todas as outras, ok? Portanto, quem diz isso, diz como se adaptar ao online, as questões todas de acessibilidade, como é que nós podemos garantir que toda a gente, independentemente das suas deficiências ou não, possam aceder, como é que nós podemos garantir que mesmo os idosos podem aceder a votar, etc. Portanto, simplificar os processos de registro, simplificar os processos de votação. É nestas tentativas de simplificação, por exemplo, que nós introduzimos o voto com pré-registro, o voto SMS, em que o próprio voto serve já para se registar, serve tudo, uma única mensagem serve para tudo, usar o multicanal, adequar os métodos de votação à população. Se nós queremos aumentar, temos uma população idosa e queremos aumentar que eles votem, não podemos esperar que eles mandem SMS. Temos que ir ter com eles, temos que ir aos lares ou aos centros de dia onde eles estiverem, temos que ir ao café onde eles se reúnem, à porta da igreja, se for caso disso, perceber onde é que eles estão para conseguir chegar a bom porto, ok? Usar os pitches portanto, os pitches que são pequenos vídeos promocionais dos promotores e, porque não mesmo, e eu costumo dizer, orçamento participativo tem um bolo. Nós, em orçamento participativo, as pessoas devem ter uma recompensa no final, algo, uma coisa pequena. Um bolo é uma coisa singela, quando é um evento presencial, sim, é uma coisa que as pessoas podem fazer e muitas vezes isso até dá para juntar com outras atividades de voluntariado, etc., e de participação pública. Na última etapa, que era a parte mais de análise, de comunicação final, nós fazer o orçamento participativo, o processo todo, e depois não comunicar quem são os vencedores, ora bem, fizemos tudo até ao fim, mas não fizemos o último passo, não é? Isto é a mesma coisa que dizer, eu fiz o caminho todo até Santiago a pé, mas eu cheguei lá, mas não entrei no recinto, portanto, e fiquei à porta, não é? Ou fiquei em Padrão, a 20 km. Não, temos que fazer os últimos quilómetros. Temos que comunicar a execução. Isto também é outro dos grandes problemas, que é não se comunica a execução. A execução é uma das coisas fundamentais, e de manhã alguém perguntava também, mas o político muitas vezes não gosta do orçamento participativo. Ora bem, o orçamento participativo é uma coisa brilhante, um instrumento brilhante para o político, para aparecer nas notícias a cara dele consequentemente, todas as semanas, durante o ano todo, sem ter necessidade de ser uma coisa grande. Não, está sempre a aparecer. E, como é óbvio, há aquele velho ditado, quem não aparece é esquecido, não é? E, portanto, orçamento participativo trabalha para os nossos políticos também imenso, 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 imenso. Obviamente que para o político isso é uma coisa boa, para o técnico diz, ok, se eu dou este instrumento ao político, ele vai-me recompensar porque vai-me dar mais recursos ou porque vai-me deixar fazer isto e levar em frente. E o cidadão vai dizer, sim, mas o meu projeto foi aprovado. E, portanto, há aqui uma situação de win-win, de todos a ganhar no mesmo processo, ok? Nós devemos ser capazes de olhar para as estatísticas e de manhã vimos o vereador de Santo Tirso a mostrar um relatório com estatísticas comparativas, ok? Como é que as coisas evoluíram? Porquê é que evoluíram? E isto deve ser analisado, deve existir. Se não, fez-se por fazer. Não, nós devemos ser consequentes no que fazemos. Porque, o que é que usamos, que tipologias de ideias é que tivemos, ou que ponderamos, que públicos é que abordamos, qual o marketing que utilizamos, quais os canais que privilegiamos, etc. Ok? No final, se vamos fazer alterações, temos que dizer porquê. Nós este ano não tivemos tantos idosos. Logo, para o ano, vamos fazer isto, isto e isto para ter mais idosos, porque nós achamos que devemos ter mais idosos. Nós este ano não tivemos tantas mulheres a participar, então vamos fazer isto, isto e isto para ter mais mulheres a participar. Nós este ano não tivemos tantos jovens a participar, então vamos fazer isto, isto e isto para fazer, ok?
E, obviamente, não devemos esquecer de convidar as pessoas de um ano para o outro. Quem melhor do que a pessoa que participou este ano para sentir-se contente quando o projeto que até votou foi inaugurado? A pessoa vai se sentir realizada. Se eu só descobrir que aquele projeto foi implementado passado 3 anos, aquela noção inicial perdeu-se. Vocês devem, depois de ter metido o anzol no peixe que é o cidadão, do ponto de vista de participação pública, devem-no continuar a puxar e a dar corda para haver mais e mais participação. Terminando aqui já e entrando aqui numa fase final da minha apresentação, os 3 piores, aquilo que nós consideramos os 3 piores erros dos orçamentos participativos. Não ter apoio político. Se vocês não tiverem apoio político, atenção, quando eu digo apoio político, não é só o presidente ou o vereador andar, sempre que há uma sessão de OP e ele andar atrás, não é isto. É quando for preciso, na análise técnica, a ajuda dos colegas para fazer análise técnica, é o político dizer isto é para andar para a frente. Quando for preciso, no terreno, implementar o projeto e executar o projeto, é ter lá o político a dizer, olha, isto é para executar. Eu sei que também tens mais trabalho, mas isto é para executar. E, portanto, nós temos que ter apoio político para andar para a frente. Se não existir, o projeto vai morrer. O processo do orçamento participativo vai morrer, ok? Se não houver promoção, idem aspas. Eu ter orçamento participativo, ponho no meu site. Então o que é que fizeram? Eu pus no site. E depois, não, quem quisesse que lá fosse ver. Mais uma vez, nós vamos matar um orçamento participativo porque não o fizemos. Na verdade, não o fizemos. Nós iniciamos algo, mas não fizemos. Ou por outro, também restringir participação. Eu não devo criar barreiras para a participação pública. Se eu quero que toda a gente vote, eu não posso pôr só a votação num site web, porque os mais idosos não vão votar. Se eu quero que toda a gente vote, eu não posso dizer, não, só os mais de 18 anos é que podem votar. Então e os jovens? Não são gente? Não moram no meu concelho? Obviamente, atenção, não discuto que se possa decidir e eu no meu concelho quero um OP que é só de séniores ou que é só de jovens. Atenção, são objetivos que nós temos e nós temos que trabalhar e orientar. Agora, não podemos dizer, mesmo imaginemos um OP jovem, dizer nós queremos que os jovens votem. É? Então e como é que eles votam? Presencialmente na junta de freguesia entre as 8 e as 8h15 da noite de sábado. É certo que não vão lá estar jovens entre as 8 e as 8h15 da noite num sábado. Ponto final, ok? Algumas boas práticas, e isto mais em termos de elencar, várias delas já fomos falando aqui hoje. Muito trabalho no terreno, e eu relembro sempre as estatísticas de cabeça que eu tenho, que, por exemplo, de Valongo, e eles fazem 170, 180 sessões de explicação do OP no terreno. Vão-me perguntar, mas são 160 horas? Não, são 160 vezes que eles vão ao terreno. Muitas vezes são, como já ouvimos falar até o vereador hoje de manhã de Santo Tirso, são sessões de 15 minutos, meia hora em cada sala, mas são ações no terreno. Mais uma nota, contabilizem-nas. Sempre é muito importante esta estatística. É preciso simplificar as normas e os regulamentos. Guimarães foi um dos primeiros casos, nosso cliente, que enveredou por aí e muito bem tem sido seguido por imensas outras autarquias pelo país fora. A envolver a comunidade na equipa técnica. No primeiro ano tinham envolvido a Federação das Coletividades, porque não havia quem é que se vai escolher como cidadão. Então envolveram a Federação das Coletividades. E a jovem que estava da Federação das Coletividades foi muito fundamental em alguns dos comentários que foi dando e nas reuniões de análise técnica. Haver, por exemplo, cofinanciamento privado, Aveiro começou este ano, se tem sucesso ou não, vamos ver nos próximos, ok? É algo que é inovador. Haver um envolvimento, uma inclusão dos cidadãos. A Águeda, por exemplo, tem um forte historial de envolvimento da comunidade cigana de Águeda. Haver um orçamento transfronteiriço de Vila Nova de Cerveira. Eu sei que
Valongo, Paredes e Gondomar, é assim, vão fazer um orçamento supra-concelhio em torno também daquilo que são as serras do Porto. Orçamento para a terceira idade, focado na terceira idade, Alfândega da Fé, o Intergeracional de Valongo. Amarante ajustou a agenda, ou seja, ajustou o calendário meramente de onde fazia a participação pública e disparou a votação, ok? Por exemplo, Porto de Mós usa SMS, web e presencial para a votação. Ponta Delgada, na parte de votação, vai ao terreno recolher votos também. Sevedo Voga faz uma cerimónia final nas principais festas do Conselho, ou seja, há uma visibilidade perante toda a gente do Conselho. O proponente sobe acima de um palco numa festa onde está toda a gente do Conselho, ok? Assembleias virtuais, por exemplo, em Odmira, este ano, por causa da pandemia, fez uma assembleia virtual, fez várias, pelo menos uma fez, que eu estive lá, mas acho que foram várias assembleias virtuais. Existir uma boa divulgação no terreno, com MUPIs, com carros, com autocarros, etc. Ponta Delgada, por exemplo, faz um bom trabalho nessa área. Bolsa de ideias, que ainda hoje de manhã ouvimos falar. Santo Tirso aproveitou ideias que não foram aprovadas no OP para as executar fora do OP. Aproveitem isso. Valongo, hoje de manhã também falamos do OP interno, um OP para os funcionários. Usar a comunicação social local. Reparem, eu pus aqui o exemplo da Vidigueira, que foi um dos últimos clientes a arrancar connosco ao P, mas tantos outros já fazem isto, são bons casos. No fim do dia, nós temos que perceber que isto tudo é por eles cidadãos, e é por nós. Eu tenho aqui algumas imagens de alguns projetos, e estes foram um dos primeiros projetos que ganhou em Ovar, uns jovens, lembro-me, e aí porque eu estava lá presencialmente, eles são da minha freguesia, portanto dos Moris, estavam 120 ou 130 pessoas na mesma sala para decidir os tais projetos que iam à fase de análise técnica. Havia meia dúzia ou mais de projetos que estavam em discussão, de repente, e cada proponente ia lá e fazia o seu pitch, falava. E de repente surge este rapaz que é o Emanuel, o mais baixinho deles todos, por lá, e faz uma apresentação que muda as ideias de grande parte daquela malta, e o projeto deles passou à frente. E foi à fase final e depois acabou por ganhar. Mas reparem, as pessoas quando chegaram iam com uma ideia pré-definida do que é que gostariam ou o que é que não gostariam. Depois de ouvir um jovem, mudaram. E atenção, não é caso único, lembro-me perfeitamente do exemplo no Funchal, de o vereador Domingos contar de um exemplo em que entrou exatamente o conjunto daquilo que é o vulgar suspeito do costume, as pessoas que habitualmente vão a estas coisas, etc., e entraram numa dessas sessões de apresentação de proposta, entraram um conjunto de skate, de malta do skate, e aprovaram um skatepark, que é o skatepark que lá está agora. Okay? Aqui o caso de Guimarães, com as bicicletas na escola para a mobilidade e as crianças poderem ir de bicicleta para a escola. O caso de Valongo com a sala Snoozland. Aqui o parque, para quem não conhecia, isto é a praia urbana de Santo Tirso, portanto estamos no meio da cidade e temos uma praia urbana. E um dos projetos que mais me toca, que é o projeto de Águeda com o Parque das Magnólias de Val São Domingos. Um projeto em que, no âmbito do OP local, e depois eles também já concorreram ao Nacional e ganharam também no Nacional, só uma comunidade cigana, que é a comunidade de Valdomingos, já angariou mais de 1 milhão de euros para projetos em torno de uma visão, que era uma visão que o município não tinha, que era criar numa determinada área do concelho um grande parque com todas as magnólias do mundo e que pudesse ser um chamariz igual ou maior à rua que tem os chapéus de chuva.
ok? Portanto, temos aqui um projeto brilhante. Atenção, no fim do dia, aquilo que é preciso considerar é que vocês, colaboradores, técnicos autárquicos, eleitos autárquicos, são super-heróis. Esta imagem eu tenho já desde há uns anos copiada da Gisela, mas para mim é o que são. São vocês que vão fazer as coisas acontecer, são vocês que são estas equipas fabulosas aqui neste workshop que nós promovemos para troca de ideias sobre orçamento participativo em ceia. Na altura nós pudemos partilhar e compartilhar umas belas natas com queijo da serra. Hoje não estamos em ceia, mas poderemos um dia destes voltar lá. E eu vou terminar neste momento a minha intervenção. Eu sei que tenho aqui um conjunto de perguntas e vamos abrir aqui o espaço ao debate. Deixem-me ver aqui as perguntas também que eu, derivado aqui do não consigo acompanhar muito bem e eu estou aqui a tentar ver. Ok. Muito bem. Se houver alguém que queira colocar questões, pode colocar aqui no chat. Eu vou tentar agora ler para trás. Eu vou... havia aqui o Vítor Freire que perguntou onde é que está a regra da paridade nesta equipa. Eu vou... Deixa-me parar aqui a... Vítor, eu não sei se podes explicar melhor essa questão da equipa. Vítor Freire? Ok, o Vítor não... Eu vou ver aqui outra questão. Já agora o Nelson Ferrão de Santarém, eu já lhe enviei, ele disse-me aqui, Santarém terá tido um processo de 2002 a 2004, ou 2003 a 2004, aquilo que eu tenho de literatura diz Palmela, é por isso que eu uso, mas vou avaliar esta questão de Santarém também. E eu já lhe enviei o e-mail relativamente àquele A4 de OPs para políticos que nós tínhamos falado de manhã. Ok? Estamos, o que o Domingos Vegas saiu, que estão em plena fase de análise técnica e tem que ser para o terreno. Muito bem. Boas. Ora bem, aqui a Cátia referiu-me o que é que quer dizer com pré-votação. Ok? E Carolina, que elementos poderão constituir a equipa técnica? Quando estamos a falar em pré-votação, Cátia, estamos a falar de que portanto, nas sessões presenciais que a Águeda fazia, e eles tinham que limitar, ou eles queriam limitar o número de projetos que chegava à análise técnica. Então, a lógica deles é que cada projeto, para chegar à análise técnica, tem que ter o apoio mínimo de X pessoas. Esse apoio mínimo, como é que é conseguido? É conseguido nas sessões presenciais, onde as pessoas vão e levam os amigos ou as pessoas conhecidas, e estão lá outras pessoas, e são debatidos. Eles têm um modelo, ou tinham um modelo, em que debatiam o processo presencialmente, ok? E cada mesa escolhia quais eram os seus assuntos, depois cada mesa decidia quais os processos ou as ideias que ia apresentar a todos os presentes, e depois todos os presentes iam selecionar e votavam quais as ideias que achavam que tinham que passar à análise técnica. Dependendo do modelo, a Águeda tem um modelo que era só podiam passar X propostas por cada Y número de pessoas presentes, ou seja, salvo erro, eram até 5 pessoas, passava uma, de 5 a 10 passava 2 propostas, etc. Okay? Este modelo faz o quê? Faz com que se garanta que haja um número mínimo de pessoas nas sessões presenciais, faz com que haja algum debate nas mesas, e faz com que haja alguma deliberação ali naquele momento presencial, ok? Experiência prática.
eu julgo que não sei, acho que não estava aqui ninguém da Águeda, não vi. Se tiver, pelo menos avise, por favor. A questão da Águeda é que, ao fim de 3 ou 4 edições, as pessoas, e eu cheguei a assistir a isto, as pessoas iam à sessão para votar na proposta do meu amigo. Ou seja, eu tinha uma ideia e eu levava 20 amigos lá para garantir que a minha ideia era aprovada, e as pessoas, quando chegavam, não iam com ideias, não iam para contribuir, para partilhar. Não, as pessoas iam lá para votar no amigo. Ou seja, aquilo que partiu e iniciou por ser um processo construtivo, de co-construção muito bom, acabou por cair no mais do mesmo, ok? E portanto, se me perguntarem a minha opinião pessoal, e eu direi, por exemplo, é um processo que obriga a ter moderadores por mesa, obriga a muita logística. Se é ideal para todas as autarquias, não. Cria mais envolvimento da equipa da Câmara, porque obriga a ter uma equipa grande na Câmara do OP, e a Águeda chegou a ter 40 e tal voluntários, funcionários da Câmara, voluntários, na equipa do OP, 40 e tal. É espetacular esse envolvimento para a equipa, ok? Mas depois, ou consegue ser bem dinamizado no terreno e bem limado, e se arranjam processos para de ano para ano estarmos a cortar e a limar aquilo, porque senão vamos acabar por acontecer sempre os mesmos suspeitos de costume. Para isso nós poupamos o tempo a toda a gente. Eles que se metam online e que vão à votação final, ok? Portanto, isso é esse sentido da pré-votação. Eles faziam uma coisa, porque tinham o presencial e tinham o online, que era quem fazia a submissão online também tinha uma pré-votação online, ok? Portanto, havia este segundo nível de pré-votação, ok? A Carolina Pessoa pergunta que elementos poderão constituir a equipa técnica. Gisela, estando aqui, queres responder quem é que constitui a tua equipa técnica? Eu vou-te dar aqui a voz. Força. Então, na Câmara de Valongo, quem constitui a equipa técnica são um representante de cada uma das divisões da Câmara, ou seja, imaginem um representante das obras, um representante do ambiente, um representante da juventude, um representante de todas as áreas da Câmara. E chamamos também, portanto, ao núcleo de apoio técnico, um membro do Conselho Municipal da Juventude, porque o nosso orçamento participativo é um orçamento participativo jovem, e sempre que é necessário uma opinião mais especializada, porque nós temos mesmo muito cuidado com esta parte da análise técnica, nós chamamos também outros elementos. E isto está devidamente definido nas nossas normas de participação. Ok. E eu julgo que está cá também o Paulo Francisco. Eu não sei se puder explicar de Lisboa como é que isto funciona em Lisboa. Olá, boa tarde, Nelson. Vou dar aqui os parabéns pela iniciativa. Relativamente ao município de Lisboa, e tendo em consideração aqui o nosso contexto e dimensão, nós temos uma equipa que se dedica exclusivamente às questões do orçamento participativo. Neste momento temos 6 pessoas dedicadas só ao processo da decisão que decorre, pronto, dos vários ciclos de orçamento participativo anual, e também outras 3 pessoas que acompanham o processo de implementação. Mas para além deste núcleo, e julgo que o que acontece em grande parte aqui dos municípios, nós temos uma rede depois de interlocutores. No nosso caso são cerca de 70 elementos entre as várias direções municipais, serviços, juntas de freguesia, que nos dão esse apoio, no processo de avaliação técnica e depois, consequentemente, na execução dos projetos. Eu julgo que Lisboa e mais algumas câmaras, também no processo de centralização das competências do município nas juntas de freguesia, já faz o processo dos contratos de delegação de competências. Isto tem sido uma situação que temos vindo aqui a aplicar
nomeadamente nos últimos 2 anos, aqui também com a passagem da implementação dos projetos para as juntas de freguesia, em que também a nossa equipa faz esse acompanhamento, através de uma monitorização. Espero que tenha ajudado aqui a responder a algumas questões. Muito bem. É uma realidade certamente diferente da maioria dos municípios, em termos de escala, mas essencialmente a reter também a questão de serem muitos municípios e, portanto, e vários municípios que estão a participar, muitos municípios, muitas unidades orgânicas, e ser multidisciplinar, acho que isso é importante. E eu pedia também ao Sérgio de Guimarães. Sim, olá, tudo bem? Para explicares como é que funciona aí a equipa de Health técnica. Assim, aqui é um pouco semelhante ao que a Gisela transmitiu, ou seja, já vamos na 7ª edição, neste momento ainda estamos em suspenso, porque isto da Proteção Civil também nos limita a ação, e indo nessa 7ª edição já ganhamos alguma experiência, ou seja, quando fazemos a análise técnica já não é a olho, mas já temos algum traquejo, já conseguimos, mesmo quando as pessoas, há bocado estavas a dar o exemplo de que os municípios vêm com uma frase às vezes, e nós já conseguimos transformar essa frase numa história, já conseguimos contar uma história e já conseguimos prever e aconselhar, não é limitar, nunca entendamos como limitar, mas aconselhar o município a tomar as melhores decisões, porque às vezes o nosso limite é 50 mil euros no OP geral, e 50 mil euros às vezes dá para muita coisa, mas outras vezes não dá para quase nada, tudo depende daquilo que o município vem. E nessa parte da análise técnica nós socorremos de todos os serviços, porque quando se faz um parque de lazer, não é só a parte dos equipamentos desportivos que está em causa, mas também a parte do ambiente, a parte de obras municipais, tudo depende, ou seja, e em cada divisão vamos buscar uma pessoa que consiga, e depois sou eu que tenho que puxar as orelhas a toda a gente, não é? Como a gente já partilhou muitas vezes, que é uma dor de cabeça, consigo que às vezes as pessoas deem a resposta atempadamente. É quase como, se calhar, quem já teve o gosto ou o prazer, ou não, depende da perspectiva, de construir uma casa, quando não se entrega a construção da casa a uma só entidade, é uma dor de cabeça, ou seja, depende do carpinteiro, depende do eletricista, e aqui numa Câmara é um pouco isso. Mas conseguimos dar conta do recado, por isso é uma equipa multidisciplinar e colaborativa, e reforço um pouco, para terminar, aquilo que o César disse, tem que haver conforto, entendam esta parte de conforto como, entre aspas, a autoridade da parte política, ou seja, se não houver ou o vereador ou o presidente que diga que está comprometido com o orçamento participativo, os serviços não estarão, com certeza. Muito bem. Não sei se mais alguém tenha alguma questão que queira colocar ou algum tema que gostasse de colocar. E eu estou a... Ok. Senão eu colocaria aqui uma ou duas questões, já aproveitando até que estão aqui algumas pessoas de alguns casos de orçamento participativo. E eu gostava de perceber, destas coisas todas que nós falamos hoje aqui, qual é que era, ou seja, para aquela Câmara que ainda não tem orçamento participativo, que está com algum receio de como é que as coisas vão avançar ou proceder ou não, qual é que era o principal conselho que vocês dariam a essa Câmara? Paulo Francisco, posso-te perguntar a ti? Ligar aqui. Podes, com certeza. De facto, é um desafio, não é? Os níveis de participação não são fáceis de os manter, para já, para implementar um processo deste género, é necessário criar aqui algum base comunicacional. Tem que haver aqui uma predisposição e coragem política para implementar este tipo de atividades. Mas aqui vai lá, o que nós temos vindo a fazer
em Lisboa. Pronto, e apesar de ser uma condição, a questão das taxas de execução não serem as mais favoráveis, é tentarmos manter aqui uma linha aberta, a nível de comunicação, esclarecimentos, dar a conhecer o porquê que as coisas não estão a acontecer. Mas, eu, sinceramente, é criar aqui laços e relacionamento com os cidadãos e transparência acima de tudo. Acho que aqui é um desafio enorme manter aqui estes processos ainda a funcionar, mas as pessoas revêem como um processo que é válido, que funciona. Pronto. Muito bem. Sérgio, poderias nos dar também a tua visão enquanto Guimarães? Tens que tirar o mute, deixa eu ver se aqui eu consigo. Já está, não? Já. Diz. Estavas-me a censurar, ou é impressão minha? Sabes que eu, de vez em quando, Guimarães e eu... Deixa-te andar. Vou pôr ali um outdoor a proibir-te a entrada. Não, eu tinha acabado mesmo de escrever, ou seja, um pouco na sequência daquilo que eu disse, não tenham medo de perguntar a quem já está no terreno há mais tempo, porque não há soluções perfeitas, e como tu há bocado, não sei se foi o César ou a Gisela, mas nós partilhamos muito das mesmas ideias, que não há soluções que funcionem de igual forma em todo o lado, e por isso não ter medo de arriscar, ter o conforto político e experimentar, sabendo que, reforço mais uma vez, não há soluções perfeitas e não queiramos que na primeira edição vamos ter toda a gente a participar, vamos ter taxas de sucesso fenomenais, mas mantermos-nos atentos e envolver as pessoas. E é muito importante que aquilo que o César disse, que o cidadão gosta de ver que a ideia que teve tem consequência, ou seja, é implementada, sente-se orgulhoso ou mesmo vaidoso que aquilo, o que resulta muito bem também aqui em Guimarães, não sei se nos outros resultará, que é quando fazemos uma inauguração, ter o nome do projeto e às vezes ter o nome da pessoa que o propôs. Há pessoas que gostam, quem não gosta diz logo claramente que não quer, mas a maioria das pessoas gosta de ver o seu nome, dizer que contribuiu para o bem-estar do território, porque é isso que se trata quando se apresenta uma ideia no orçamento participativo. Isso é uma excelente boa prática. Nós muitas vezes recomendamos que haja sempre uma placa de inauguração. Quando não há placa de inauguração, pelo menos tem que haver uma fotografia da inauguração. Deverá haver uma fotografia da inauguração. A fotografia é essa com o Presidente de Câmara, até com a equipa de análise técnica que esteve e que validou aquele processo, que tem lá o proponente, e o proponente rever que está o seu nome naquela placa a dizer: este parque existe aqui porque o cidadão César Silva, seja lá o que for, deu a ideia no âmbito do orçamento participativo. Este cidadão participou e é por causa deste cidadão que hoje você está a usufruir este parque, ou que você está a usufruir A, B, C ou D. Gisela, eu não sei se posso te pedir também para dar aqui uma contribuição. Estava precisamente a escrever aqui no bate-papo exatamente isso. Nós acreditamos que é fundamental que se celebre cada passo concretizado no âmbito do orçamento participativo. E nós costumamos dizer muitas vezes aqui em Valongo que o sucesso dos nossos parceiros dos outros orçamentos participativos é também o nosso, porque cada vez que se fala de um orçamento participativo ou de uma prática de participação, seja em que parte do mundo for, mas principalmente se for em Portugal, e se ela for um sucesso, vai ser um sucesso para nós também, porque é mais alguém a falar de uma ferramenta que nós estamos a implementar no nosso concelho. E, portanto, também aí é um momento de celebração. Mas dentro do nosso orçamento participativo é fundamental que nós façamos uma festa, que nós celebremos a atitude de um cidadão que se disponibilizou a construir juntamente connosco, a co-criar algo para o nosso concelho. E, portanto, acreditamos que seja com uma placa, seja com biscoitos de Valongo, seja com o que for, é importante celebrar e eternizar esse momento para que outros também se sintam motivados a fazê-lo.
Ok, portanto tu estás a sugerir que Lisboa festeje com biscoitos de Valongo os projetos de Lisboa, é isso? Ou eles podem usar os pastéis de Belém? Olha, eu sugiro que Lisboa não se esqueça dos biscoitos de balão, porque nós também não nos esquecemos da ginginha de Óbidos e também não nos esquecemos das natas de ceia com o queijo da serra e de todo o resto. A verdade é que nós, ao longo deste processo e ao longo destes anos, vamos fazendo muitos amigos e vamos também, com esses amigos, aprendendo muito, e seja com Lisboa, seja com Sérgio de Guimarães, seja com os colegas de Santirce, de Faf, de Famalicão, nós já fomos aprendendo com tanta gente neste processo de tentativa e erro, como o Sérgio dizia muito bem, é um processo diário de tentativa e erro que não termina nunca e por isso é uma aprendizagem diária. Olha, eu coloco-te desde já que estás aí, aproveito-te. Nós estamos neste momento num momento de pandemia e eu gostava de perceber só como é que vocês, Valongo, reagiram, ou seja, houve autarquias diferentes que fizeram coisas diferentes, houve autarquias que suspenderam, houve autarquias que anularam, houve autarquias que arrancaram OPs, houve autarquias que mantiveram tudo igual, houve autarquias que alteraram coisas. Portanto, não sei se perceberam, mas existiu tudo. E portanto, o que é que vocês fizeram, o que é que vos levou a ter tomado essa decisão e, portanto, em que estado é que estão, portanto, OP versus pandemia? Olha, para nós, como julgo para todos, foi assim, tipo, uma tragédia, aparentemente uma tragédia. Em março estávamos a arrancar com a votação do Orçamento Participativo Jovem e estávamos com as escolas todas marcadas, com tudo prontinho para irmos para as escolas, recolher os votos, ajudar os nossos proponentes a desempenharem as suas campanhas de votação e de repente tudo para. No orçamento participativo, eu conto, estávamos a uma semana de fechar a votação e decidimos parar tudo, suspender tudo. Entendemos que aquele momento não era claramente o momento para aquilo acontecer, as escolas fecharam, o mundo parou e todos nós dentro da Câmara tivemos que nos reorganizar e centrar-nos naquilo que era aquele problema maior. No entanto, em poucas semanas a normalidade começou a estabelecer-se e nós começamos a perceber que já havia espaço para voltarmos a olhar para os nossos projetos e aproveitamos aquele momento de paragem como um momento para olharmos para dentro, para olharmos para os nossos dois projetos, para o Eu Conto e para o PJB e para os reformularmos. Aproveitamos internamente a equipa que organiza este projeto aproveitou para reformular, juntamente com o Núcleo de Apoio Técnico e com o Gabinete Jurídico, que foi imprescindível nesta fase, reformularmos as normas, aproveitarmos para as trabalhar, portanto as próximas edições mais uma vez vão ter normas reformuladas aqui nos nossos dois projetos e aproveitamos também para fazer uma coisa que achávamos que não ia ser possível. Nós tínhamos recebido um convite, neste caso o professor Ivo Caban, mais uma vez lançou-nos um desafio para integrarmos um projeto europeu que se chamava Porque é que os cidadãos não participam? E na altura a nossa resposta foi: com muita pena, não temos equipa suficiente para conseguir fazer tudo, nós temos uma equipa muito pequenininha e dissemos ao professor Ives que não íamos conseguir. E de repente a pandemia trouxe-nos esta oportunidade e na próxima terça-feira nós vamos ter a oportunidade de apresentar o projeto onde representamos com muita humildade e muito orgulho o Portugal, com o nosso exemplo do orçamento participativo jovem. Durante o verão andamos assim com os nossos estudos e com as nossas reformulações, mas com os dois projetos aparentemente parados, também aproveitamos para reformular as nossas ideias para as nossas páginas e plataformas do Orçamento Participativo Jovem e mais uma vez ao Airmaze chamámos-los ao barulho e pedimos-lhes ajuda para as nossas novas ambições. E agora, em setembro, quando as escolas começaram a mostrar sinais de vida outra vez, nós voltamos a bater-lhes à porta e a dizer: meus amigos, o nosso processo não pode parar e nós não queremos que ele pare. E então conseguimos, imaginem só, introduzir aqui uns timings de realização que nos permitem não de maneira nenhuma não contaminar as próximas edições do Orçamento Participativo Jovem e do Eu Conto. E, portanto, estamos neste momento com as votações do OPJV a decorrer e dentro de dias vamos arrancar com as votações do Eu Conto. Mas deixa-me dizer que isto só se faz à custa de muito, muito trabalho
dos membros da equipa, e em especial eu tenho que dizer isto, ela está aqui na sessão, da Cátia, que é assim um dos nossos membros da equipa da Cidadania e Juventude, e neste caso responsável pelo Orçamento Participativo Jovem e também pelo Oconto. Portanto, muito à custa de noites mal dormidas e de muitas horas de trabalho, as coisas estão-se a fazer. Okay. Não era para dizer essa coisa das noites mais dormidas e muito trabalho, pode assustar. Sérgio, Valem a pena. a mesma questão para ti, como é que vocês em Guimarães se adequaram? Eu já percebi que vocês pararam um bocado. Sim, neste momento estamos em suspenso. O OP geral foi uma solicitação dos próprios proponentes, ou seja, quando a pandemia chegou... Ou seja, deixa só perceber, foram uns proponentes que disseram, por favor, Câmara, parem. Na maioria, porque nós quando foi 16 de março, que praticamente se confinou toda a gente, tínhamos 2 semanas de votação, ainda faltavam os restantes 2 meses e meio. E as pessoas sentiam muita dificuldade depois. Nós ainda deixamos correr até ao final de março, por causa da votação dos SMS, mas mesmo assim notávamos que a evolução não estava como nos outros anos. E fomos sempre articulando com os proponentes, porque eles, além de nos ligarem, nós ligávamos a eles para saber como é que estava, porque isto era tudo novo. E decidimos, depois, em reunião de Câmara, suspender o processo, não cancelar, suspender o processo, ou seja, os votos estão todos registados, e vamos retomar quando houver melhores condições. Mas neste momento os serviços municipais também estão um bocado concentrados na proteção civil e na segunda vaga que aí está. Em relação ao nosso OP Escolas, que também decorria praticamente em simultâneo, considerando o calendário letivo, ou seja, em março estávamos no final, salvo erro, do segundo, estávamos a meio do segundo período, um pouco antes era a altura dos alunos apresentarem as propostas, e as próprias direções escolares também viram, porque nós temos 16 agrupamentos de escolas, ou seja, é muita escola para conseguir voltar como a Gisela voltou. Eu não sei quantos é que o Valongo tem, quantos agrupamentos, não sei, Gisela. Agrupamentos escolares? Quantos? 6. Desculpa, 6. Nós temos um pouco mais e para a equipa torna-se, mesmo para gerir esta situação, torna-se um pouco complexo. E neste momento, César, é o que temos. Nós pretendemos voltar, não é? Claramente, porque cancelar acho que é uma das piores opções que se tem, porque é matar algo que depois para ressuscitar é muito complicado. E neste momento temos em suspenso, não cancelado, mas suspenso. Ok. Muito bem, mas já há previsão de voltar a reativar? Não, neste momento não sei dar de forma alguma datas previsíveis. Vocês têm 2 ou 3 casos aí ativos, não é, no Conselho? Assim, neste momento... Mais 0, menos 0. O que é que eu te quero dizer? Assim, neste momento não consigo dizer onde é que é o foco, porque em 16 escolas eu diria-te que em 10 há turmas que estão em casa, percebes? Pois. Claro. É tanta gente, porque a questão aqui em Guimarães, para vocês perceberem, e é mesmo quase o mesmo com o Valongo, que é, nós temos a população de Guimarães, 160 mil pessoas, mas muita gente trabalha em Braga, muita gente trabalha em Famalicão, ou seja, isto é uma área, é uma região, não é um território só Guimarães. E essa gente que trabalha, tem filhos que estudam aqui em Guimarães, mas trabalha em Braga, tem contactos com pessoas de Braga, está na comunidade, não há focos. Muito bem. Já agora, Paulo, eu sei que vocês também andaram com estruturações dos 10 anos, não é? Apanharam com a estruturação dos 10 anos e Covid. É junto. Já agora que já tinham uma, meteram a segunda. Como é que vocês aí reagiram a isto e se adaptaram? Nós ainda estamos em fase de adaptação. Isto todos os dias os números, as condições evoluem, e os processos também. E aqui, relativamente à questão do orçamento participativo, nós, no ano passado, no final da última edição, assumimos que íamos lançar que a próxima, que é a edição de 2020, teria um contexto diferente e seria um OP temático direcionado para as questões da sustentabilidade. Lisboa, em 2020, é a capital europeia verde, e, entretanto,
desde abril, março, abril, tudo o que estava pensado, previsto aqui para a calendarização, para a programação aqui desta ação, teve que ser toda ajustada, muitas delas redirecionada. Pronto, e o orçamento participativo foi uma das coisas que também ficou estamos ainda em fase de reestruturação. De qualquer das formas, a nossa intenção é lançá-lo até ao final do ano, abrindo aqui a perspectiva da sustentabilidade aos seus 3 eixos, não só as questões das alterações climáticas, mas também transformá-lo numa ferramenta de apoio aqui às questões sociais e de apoio comunitário, e também numa perspectiva também de apoio empresarial, que estamos a tentar também criar um sistema, aqui, com essa dificuldade, e também desde já o apelo aqui a todos, de transformar este orçamento participativo também numa ferramenta de apoio, através de cofinanciamentos e propostas aqui também de crowdfunding, mas o nosso objetivo é, pronto, adaptá-lo aqui às condições atuais. Entretanto, os processos participativos, noutro âmbito, não no orçamento participativo, têm sido todos direcionados para as questões do voluntariado, de apoiar aqui as questões do associativismo, mas de forma a dar resposta à condição atual. Tem sido aqui o nosso grande desafio, daí ainda não termos lançado esta edição. Ok, muito bem. Boa sorte desde já. Boa sorte desde já para Lisboa Sorte para todos. Não, o sorte para todos no âmbito de Covid. Eu acho que todos precisamos que as coisas corram bem. Eu acho que Lisboa tem um desidrato bastante forte ao tornar o orçamento participativo temático com a questão do ambiente, da sustentabilidade. É uma tendência mundial que existe, não só, julgo eu, não só que existe por, mais uma vez, uma questão de percepção, não só que existe porque vem da base do cidadão a pedir, mas também existe porque as instituições estão a pedir isso, e para que haja esse tipo de apoio e de desidrato, lá está, e temos que criar e ajudar a criar uma percepção para com tudo o que é sustentabilidade e ambiental mais forte ainda do que aquilo que existe, não é? Eu não sei se existe mais alguma questão que queiram abordar. César, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que também é importante, que tu falaste muito bem disso na tua apresentação. Muito importante quando se trabalha nestas questões é gerir as expectativas. Por exemplo, o Sérgio e o Paulo Francisco estavam a dizer, e muito bem, que ainda não houve oportunidade de avançar, porque também têm consciência do risco que nós, por exemplo, no caso do Valongo, estamos a correr. Nós temos consciência que os nossos números de votação este ano não vão andar nem próximos dos números de votação que nós tivemos nos outros anos. Primeiro, porque as pessoas não estão tão predispostas. Segundo, porque os nossos meios não são os mesmos. E terceiro, porque é o ano que é e nós já sabemos que as coisas vão ser diferentes. O que é que nós fizemos? Nós adaptamos as nossas expectativas à realidade, reduzimos os números que sabíamos que prevemos que vamos ter, e estamos, mais uma vez, continuamos satisfeitos com os objetivos que estamos a atingir, porque sabemos que é o ano que é e que estamos condicionados às situações que todos estamos a viver. E, portanto, eu acho que isto também é importante que se perceba, que é, nós não sacrificamos o projeto, sacrificamos os objetivos de crescimento e a taxa de crescimento que estávamos a atingir em todos os anos. Hoje eu ouvia o colega, julgo que de Santo Tirso, se a memória não me falha, não, Porto Mós, a dizer que em 3 anos foram sempre baixando o nível de participação. No nosso caso isso não aconteceu, em 7 anos nós fomos sempre subindo. Temos plena consciência que o número de votantes este ano vai ser muito mais baixo, mas mesmo assim preferimos não sacrificar o processo e não o parar. Muito bem. Deixa-me dizer-te que a questão da votação, ou seja, muitas vezes haver um pico inicial e depois um decréscimo, muitas vezes isso acontece e é natural. E, portanto, não é algo que as pessoas se devam assustar. Isso acontece muitas vezes e é natural quando, por exemplo, os projetos ainda não estão executados. Ou seja, se eu tenho e se eu faço o meu primeiro orçamento participativo este ano e eu ainda não tenho os projetos executados e já começo a segunda edição,
é natural que as pessoas ainda não ganharam confiança, ainda não solidificamos confiança, ok? Obviamente que nós podemos observar isto e dizer, então como é que nós combatemos isto? É fácil, garantam que têm a execução antes de começar o outro. Garantam que mesmo que a execução não exista, o munícipe percebe que vocês já arrancaram com a execução. Atenção, e eu falo por mim enquanto fornecedor. Quantas vezes eu não mando uma proposta para alguma autarquia e a proposta acaba por ser executada 2 ou 3 anos depois, não é? Porquê? Porque houve o processo administrativo, não estava no orçamento, ou quando está no orçamento ainda é preciso arrancar o processo administrativo, e o departamento das compras está muito ocupado agora, depois está não sei o quê, depois é preciso as autorizações. Há toda uma panóplia de coisas, de burocracias que são obrigatórias, e são importantíssimas, mas como o munícipe não faz ideia, porque o munícipe está habituado, e sejamos realistas, todos estamos habituados, se eu quero umas calças de ganga, eu vou ao hipermercado ou ao centro comercial, seja lá onde for, que compro calças de ganga e compro umas calças de ganga. Portanto, se eu quero uma rotunda, também devia ser mais ou menos a mesma coisa, não é? Eu estalo os dedos, a rotunda aparece. Se eu quero um projeto de um parque infantil, eu estalo os dedos e as coisas aparecem. Isto não é assim e o município muitas vezes não tem ideia de que é assim. E, portanto, isto aqui é preciso, e se aumentarmos comunicação, eu já agora eu não sei se foi hoje, já foi ontem, houve alguém que dizia que com a questão do orçamento participativo, não, da pandemia, uma das coisas que aumentou foi a comunicação interna. E eu achei isso fundamental. Aumentou a comunicação interna. E a comunicação interna, que a autarquia, exatamente, foi ontem. Foi ontem, César. Foi ontem, não foi? As oradoras que falou ontem. Foi Marinha Grande. Um dos oradores da Marinha Grande, o orador da Marinha Grande ontem, disse que parece que os profissionais da Câmara estão inclusive mais perto uns dos outros. Aumentou muito a comunicação interna. Eu posso falar por mim. Nós na Wiremais tínhamos uma reunião mensal à primeira segunda-feira de cada mês e tínhamos uma reunião com os coordenadores de 15 em 15 dias e fazíamos uma reunião de gestão todos os 15 dias. Pronto, e eu agora tenho reuniões com a equipa todas as semanas e tenho reuniões de gestão todos os dias, além da reunião mensal que já fazia. E, portanto, houve necessidade pela pandemia de aumentar esta comunicação e reparem, com o orçamento participativo, esta comunicação do processo todo é fundamental. Quanto mais vocês comunicarem, inclusive que pararam por A, B, C e D, estão à espera das condições A, B, C e D, este nível de transparência é fundamental para ganhar, mais uma vez, confiança. Agora, obviamente, não podem dizer eu estou à espera de abrir em setembro, e depois setembro chega e vocês não dizem, não abrem nem dizem porquê. Isso também não pode ser assim, não é? Não invalida, com a pandemia chegamos a setembro, reavaliamos, ainda não estão reunidas as condições, a Proteção Civil ainda não nos deixa fazer ajuntamentos com mais de 4 pessoas, ou 5, etc, não é? Portanto, há aqui um conjunto de limitações que vocês também têm. Agora, quanto mais comunicarem, quanto mais próximo e envolvido o cidadão se sentir, melhor. Há uma coisa que eu não queria terminar hoje, e estamos mesmo a terminar, eu queria transmitir, não entendam, e eu acho que falava isto no início, o orçamento participativo não é a solução para tudo. Vocês devem ter uma framework, uma rede vasta de mecanismos de participação. Desde as bolsas de ideias, desde as simples ocorrências de problemas. E eu relembro a intervenção do presidente Valongo, que dizia que tinha muito medo das ocorrências, porque tinha muito medo que, na altura, quando falou com os técnicos da Câmara, há 4 anos atrás, que os técnicos disseram, não, Sr. Presidente, se nós metemos isto vamos ser inundados, já não vamos conseguir dar vazão.
Pois, mas hoje em dia, provavelmente a confiança dos técnicos é diferente. A confiança da máquina é diferente. Esta pergunta tinha lógica, é a resposta há 4 anos, e eu tenho a certeza que o Sr. Presidente, e eu pareceu-me que pelo discurso dele era isso que ele estava a querer dizer, que há 4 anos atrás, quando ele fez a pergunta, a resposta era uma, e hoje em dia é outra. E, portanto, é preciso pôr este tipo de ferramentas a funcionar, é preciso pôr as discussões de PDM ou discussões de outros regulamentos ou de outras coisas a funcionar, é preciso criar canais de auscultação diretos do munícipe. Muitas vezes, e eu ainda há dias por acaso estava a falar com uma autarquia e estava-lhe a dar o exemplo de Matosinhos, que tem o Falo com a Presidente, uma coisa assim. E ela, epá, isso é incrível, um formulário direto de falar com a Presidente. O município pode falar diretamente com a Presidente e este nível de participação cidadã, quer dizer, eu posso chegar lá e falar com a Presidente. Pode, o formulário é enviado, é tratado pelos técnicos autárquicos, que é onde fazer chegar ou não à Presidente, porque há de haver assuntos que a Presidente nem tem que saber e são resolvidos na mesma. Agora, esta noção e esta percepção, voltamos ao início, não é? Quais são as nossas percepções? Se o município tiver uma percepção de envolvimento, ele vai querer se envolver e continuar a contribuir mais. O mundo só vai crescer se nós tivermos municípios envolvidos, cidadãos que estão preocupados não só com o seu espaço, mas com o espaço das pessoas que estão à volta. Só aí, nesse momento, é que as pessoas verdadeiramente, nós poderemos dizer que temos uma sociedade que está a evoluir. Nós temos visto imensos casos desses. O orçamento participativo dá aso, cria aso, coloca sementes, faz germinar coisas em muita gente que diz, não, espera aí, eu posso fazer uma proposta e isto faz crescer em mim uma necessidade de criar e contribuir para a sociedade. E nós com isto ajudamos, é mais uma ferramenta para ajudar a termos uma sociedade melhor, mais envolvida, mais ligada uns aos outros, que nós não estamos tão individualistas, mas mais em prol do próximo. Prontos. E eu, se não houver mais questões, eu termino. Agradeço imenso a todos os participantes que estiveram connosco em mais esta sessão. Relembro apenas, reitero, tal como em todos os outros, em todas as outras apresentações até à data, a organização da CEDL pediu-nos para nós fazermos aqui um pequeno formulário que tem, e eu passo a partilhar aqui o meu ecrã. Onde é que está aqui? Eu vou partilhar aqui o meu ecrã, que é mais simples. Ok? E tem aqui um formulário, um link, onde podem colocar uma ideia, um conceito relativo, que vos vem à cabeça relativo a este workshop que acabamos de ter. Isto vai permitir criar uma nuvem de palavras e essas nuvens de palavras vão depois dar asa a uma exposição do que é que saiu e o que é que se co-criou nesta CEDL, nesta Semana Europeia da Democracia Local. Ok? Sem mais me despeço, obrigadíssimo a todos mais uma vez, muito obrigado e bom fim de semana para aqueles que vão ter fim de semana. Muito obrigado. Sim, já agora a Gisela colocou no chat o link para quem quiser se inscrever na Conferência Internacional na próxima segunda e terça-feira, onde vão ser debatidos casos mundiais da temática. Ok? Muito obrigado, bom fim de semana.